um prazer estar aqui com vocês hoje, nesse sábado de início na geada, hoje tivemos, né? Mas vamos ter um dia promissor. Promissor porque estamos juntos, calor humano, e estamos aqui trocando experiências. Como o Norberto falou, nenhum de nós é palestrante profissional, somos todos trabalhadores, estamos aqui enfrentando com muita coragem a nossa tarefa. Mas enfim, nós estamos nos preparando, na realidade, para esse evento há 6 meses. Nós estamos em torno de 6 meses, como o Norberto comentou, escolhendo os casos, e a partir daí, então, nós vamos entrar na parte teórica, né, para a parte filosófica da coisa em si. Não vamos hoje entrar não vamos estudar leis, nem técnicas apométricas, porque nós estamos partindo do pressuposto que todos vocês já conhecem ou já têm uma ideia sobre esse assunto. Então nós vamos tratar na realidade da nossa parte da nossa prática de terreiro. Apometria numa casa de umbanda. Não é um assunto muito comentado. Realmente, quando grupos iniciantes de casas de umbanda querem formar, vamos dizer assim, grupos apométricos, não tem onde pesquisar, não tem onde procurar, não tem referência. Porque é diferente, nós fazemos um curso teórico de apometria. Encaramos um seminário no final de semana, 2, 3 dias, seja quantos dias for, não importa. Aprendemos a parte teórica. Mas aí o que nós vamos fazer? Voltamos para as nossas casas, né, espiritualistas, formamos o grupo, todo mundo de boa vontade. Mas e daí? Como é que a gente começa? Como é que a gente faz? Como é que acontecem as coisas, né, com os trabalhos apométricos? Isso é complicado. As pessoas não sabem começar. Sabe assim, a gente tem que abrir os campos, coisa e tal, né? Vamos acoplar o paciente. Não somos médicos. O consulente ou o atendido. Mas e daí? Daí o que a gente faz depois? Como que a gente faz? Então nós, corajosamente, resolvemos abrir para vocês o nosso modo de trabalhar. E corajosamente, nós tentamos colocar de forma metódica e, vamos dizer assim, pedagógica, né? Para que a gente entenda. Porque na apometria, apesar de que eu vou comentar passo a passo o nosso método, não tenho assim, muito tempo de falar nele em profundidade, mas todas as palestras que vêm após vão se referir sobre o método, como nós fizemos. Então eu vou colocar para vocês como nós trabalhamos. Fizemos esses 2 banners, né? Porque é difícil, a gente não tem noção de como é que se trabalha com apometria, as pessoas não compreendem. E isso vai servir também para o pessoal quando falar sobre desdobramento apométrico, né? E outros assuntos que vão envolvendo o tema, porque assim, a gente não tem noção de como é que as coisas acontecem. E essa gravura aqui, isso tudo é da internet, gente, que hoje em dia na internet tem tudo, né? Então a gente pegou uma gravura pequena, ampliamos, até nem está assim muito boa, mas para a finalidade que a gente quer, está excelente. Porque em apometria nós trabalhamos assim, dentro de uma bolha magnética, e as pessoas não compreendem. E todas as ações, elas ocorrem aqui dentro. Isso que a gente precisa entender. Eu não vou focar esse assunto, mas nas próximas palestras o pessoal vai falar sobre isso. E essa aqui são os nossos orixás, que nós trabalhamos com todas as linhas, e também tem à tarde, né, desse. Uma palestra à tarde que vai falar sobre a invocação dos orixás e linhas de trabalho. Então, em função dessa necessidade de várias casas nos consultarem, se nós não daríamos cursos, se nós não faríamos treinamento com eles, pessoas que querem iniciar o trabalho e não têm noção de como fazer. Porque em apometria acontece tudo ao mesmo tempo. Os grupos apométricos são bulhentos, são barulhentos, estralam os dedos, batem palmas, batem pé, cantam, né? Porque a invocação das linhas e dos orixás são feitas a qualquer momento durante o trabalho, não existe um momento específico, isso vai ser abordado depois. Então assim, quem está assistindo um grupo apométrico, fica imaginando assim, isso é um bando de doido. Um bando de doido trabalhando, né? E ainda tem gente que ainda fica comendo coisinha, guloseima, no meio do trabalho você tem que repor aquele quase perdido com a doação de ectoplasma. Então acontece de tudo, né? Claro, cada grupo com as suas regras. Mas enfim,
Então, vamos à nossa metodologia. Vou tentar, assim, da melhor maneira possível, para que todo mundo compreenda. Nós estamos sendo corajosos abrindo como nós trabalhamos, como um grupo de Umbanda trabalha. Porque isso não tem. Ninguém explica para ninguém, né, gente? Isso é escondido. Isso é guardado a 7 chaves. Como se fosse um segredo. Vamos publicar, né, Elisete? Pode comentar com eles. Posso? E em cima desse seminário vai ser um livro. Em cima desse seminário, pessoal, vai sair um livro, vai ser editado um livro. Ela é editora do conhecimento, né? Isso. Provavelmente no final do ano. Que vem, né? Não, ano que vem. Porque realmente nós estamos reunindo trabalho, todos estamos pesquisando e não é fácil, né? Depois vamos ter que montar toda a estrutura do livro, mas corajosamente, como eu disse, nós vamos colocar a público o nosso método de trabalho, justamente para ajudar esses grupos que querem iniciar e não sabem como. Então, como é o nosso procedimento? Como é que acontece na nossa casa? Os atendidos chegam de 2 formas no grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Encaminhados pela sessão de caridade pública na sexta-feira, através das consultas e passes com as entidades manifestadas, ou através da terça-feira, que é o nosso trabalho de pediatria e magnetismo. Ou chegam espontaneamente na sede do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. O portão de entrada abre às 18 horas e fecha às 19 horas. Todos são recepcionados na entrada do salão pelos trabalhadores responsáveis pela recepção da casa. São distribuídas fichas por ordem de chegada até às 19h45. E após receber a ficha, né, as pessoas vêm para o salão e aguardam a chamada para a devida triagem. Por ordem de chegada também são encaminhados para a entrevista individual, com a equipe de médiuns que é responsável pela triagem. Após a entrevista, com o pessoal que faz a triagem, cada um preenche uma ficha de anamnese com seus dados pessoais e faz um breve relato do motivo pelo qual está solicitando atendimento por médico. A equipe de triagem ela é mista, visando atenuar o desconforto das pessoas em relatar seus problemas pessoais, seus problemas íntimos. Às vezes mulheres não querem relatar para homens seus problemas e homens às vezes ficam constrangidos de relatar seus problemas para as mulheres. Porque as dores da alma, né, gente, de cada um são muito especiais. Para aquele ser que está solicitando atendimento, o problema dele é o maior do mundo e é o mais importante. Então, visando atenuar o desconforto das pessoas, nós temos uma equipe de triagem mista, no mínimo um homem e uma mulher, para cada consulente. Se tivermos mais médiuns no momento que não estejam em outras tarefas, colocamos mais médiuns. Concluído o preenchimento dessas fichas de anamnese, elas são devolvidas ao pessoal da recepção, que encaminha novamente a equipe de triagem, que depois vai selecionar os casos que serão atendidos presencialmente. Todos os solicitantes aguardam no salão a chamada. E às 19 horas se inicia uma palestra. Essa palestra sempre versa sobre temas relativos ao autoconhecimento e à autoajuda, que é o que as pessoas precisam. Elas estão precisando ser ajudadas e precisam entender que a autoajuda é muito importante, que cada um tem que despertar a força interna dentro de si. Por quê? Mesmo que sejam atendidos nos grupos, né, nas casas espiritualistas, a pessoa precisa despertar o ser de luz que está dentro dela para ter coragem para continuar a sua caminhada. Então, todos aguardam no salão e às 19 horas se inicia a palestra, sempre versando sobre temas relativos ao autoconhecimento e autoajuda. Essa palestrinha ela é pequena, ela tem duração de 15 minutos. Porque as pessoas, quando estão necessitando atendimento, elas não têm condições de ficar durante meia hora, 45 minutos ouvindo uma palestra.
Então a gente procura atenuar, amenizar o sofrimento das pessoas, e é uma palestrinha de 15 minutos. Terminar essa palestra, nós fizemos uma pequena meditação, com o objetivo de harmonizar e preparar as pessoas para o atendimento, para que elas entrem mais tranquilas, mais relaxadas. Ou dar um suporte para aquelas pessoas que não vão ser atendidas, né, presencialmente, e para que elas tenham uma boa semana, para que elas voltem relaxadas para sua casa e com mais tranquilidade. Terminada então a palestra, feita essa pequena meditação, inicia-se o passe individual de limpeza. Concluído o passe individual de limpeza, é feita a distribuição da água fluida. Todos que estão no salão recebem a água fluida. Cumpridas essas etapas, inicia-se a chamada para os casos que foram selecionados para o atendimento. E permanecem então no recinto somente as pessoas que serão atendidas junto com seus familiares. Os demais se retiram das suas residências. E aqueles que assim o desejarem, vir às segundas-feiras, porque o nosso trabalho é nas segundas-feiras, às 19 horas. Aqueles que assim o desejarem, podem vir assistir a palestrinha, se beneficia da meditação, se beneficia do passe, toma sua aguinha fluida e se retira para sua casa, tendo uma boa semana. Independente de solicitar atendimento por médico. Então nós abrimos também as nossas portas para aquelas pessoas que às vezes não podem vir na sexta-feira por motivos de trabalho, enfim, podem vir na segunda-feira participar. Depois que termina todo esse processo de seleção, os participantes que vão ser atendidos durante a noite aguardam no salão e os grupos vão iniciar os atendimentos. Nós estamos há 10 anos no grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade trabalhando com apometria. E nós percebemos ao longo desse tempo o aumento cada vez que o tempo vai passando, aumenta o número de solicitações e casos de pessoas necessitando atendimento por médico. Porque hoje em dia, em virtude da vida moderna, muito estressante, as pessoas são muito solicitadas, as informações são muito rápidas, nós precisamos lidar com várias informações ao mesmo tempo. Um número muito grande de pessoas não tem noção sobre a vida espiritual. Precisa-se dizer que a maioria da população não tem noção sobre a vida espiritual. E a vida moderna, o consumo desenfreado hoje em dia, leva as pessoas a vários problemas. Leva as pessoas à depressão e outras doenças mais, que depois ao longo das outras palestras vão ser comentadas. Esse grupo de apometria, nesse período de 10 anos, foi amadurecendo, foi sentindo a necessidade de estudo, foi crescendo e se preparando para cada vez entender melhor os atendidos, entender aquelas pessoas que aqui vinham em busca de orientação. Então, como é o nosso método de atendimento? Terminada a triagem, terminada toda essa primeira etapa, os dois grupos se reúnem, porque nós agora temos 2 grupos e temos condições de atender mais pessoas. Os 2 grupos se reúnem e vão fazer as suas aberturas. Cada um faz a sua abertura. Como é feito? Normalmente começamos com um trecho do Evangelho ou uma prece. Trecho do Evangelho escolhido aleatoriamente. Pedimos permissão ao plano espiritual para que nós possamos abrir os trabalhos da noite. E continuamos com a nossa precezinha, abrindo os trabalhos em nome do Pai, pedindo ajuda ao Xalá, Xangô, enfim, cada grupo de acordo com as suas preferências, né, vamos dizer assim. Colocamos as proteções após, com base nos campos de força, todos com base nos comandos e técnicas apométricas. E fizemos toda a limpeza energética do ambiente.
Também tudo com base nos comandos apométricos, técnicas apométricas. Depois de feitas essas limpezas, colocadas as proteções, faça o desdobramento dos médiuns, todos os médiuns juntos. Feito o desdobramento, fazemos a sintonização com a ala hospitalar. Cada grupo faz a sintonização com a ala hospitalar do hospital que dá suporte ao atendimento à casa. No nosso caso, é o Hospital Grande Coração. E os cantos e invocações aos orixás e as linhas de trabalho são feitos em qualquer momento e durante o andamento dos atendimentos e sempre que se fizer necessário. Não tem um momento pré-determinado. À medida que vai se sentindo a necessidade, nós vamos fazendo os cantos e as invocações. Em relação agora ao atendido, como é que é o nosso passo a passo? Primeiro, faça um passe de limpeza se necessário, porque quando as pessoas são chamadas para serem atendidas, elas já receberam o passe de limpeza no salão, já ouviram a palestra, a meditação, elas já estão mais tranquilas. Mas se houver necessidade, fizemos novamente. Nós não fizemos usualmente, porque a gente já faz no salão, mas nada impede que se faça. Abre-se os campos com comandos apométricos e faça o desdobramento dos corpos também, todos com comandos apométricos. Feito isso, verifica-se o estado dos corpos do atendido e se há necessidade de fazer rastreamento de corpos. Faça o alinhamento dos corpos, se for necessário, limpamos e aplicamos cores para equilibrar esses corpos. Verifica-se onde eles se encontram, no caso de não estarem presentes, se estão em umbral, passado, encarnações passadas, faixa de passado, como vocês quiserem. Qual a aparência deles? Aparência do corpo etérico, corpo astral, corpo mental, se estão aumentados, se estão diminuídos. A gente precisa verificar para poder aplicar o tratamento correto. Se há material aliançado nos corpos, como larvas, manchas, sujeiras, lamas. Feita essa verificação, se tem, vamos dizer, energias densas, né, nos corpos, faça a devida limpeza. Verificamos a tela búdica, se ela está rompida ou não, verificamos o estado dos chakras. Verificamos se há aparelhos parasitas ou dispositivos umbralinos e fizemos a retirada. Nesse ponto, normalmente poderá ocorrer fugiu o termo. Nesse ponto, quando nós estamos fazendo retirada, poderá haver manifestação de espíritos sofredores ou obsessores. Faça os devidos recolhimentos, os encaminhamentos. Não somos nós que determinamos para que local eles vão ser recolhidos, quem determina é a espiritualidade. Nós apenas colaboramos, participamos e ajudamos no processo. Porque nós não determinamos nada, né, gente? Nós não mandamos nada, ninguém para lugar nenhum. Quem determina é a espiritualidade, de acordo com a necessidade e o merecimento daqueles seres. Feito isso, verificamos os campos de magia, se existe campo de magias de vidas pretéritas ainda vibrando no presente, ou campos de magia da encarnação atual. Nesses campos de magia temos que ter o cuidado, porque normalmente tem sofredores ou obsessores. Tem que ser feitos os recolhimentos, os desmanches, né, todos de acordo com as técnicas e usos de cada casa. Faça a verificação de sintonias de passado, ou faixas de passado, como vocês quiserem. E normalmente, quando nós chegamos nesse ponto, poderá, normalmente acontece, de haver bolsões de sofredores vibrando ainda nessa energia. Então tem que ser feitos os recolhimentos, tem que ser feito o tratamento, os devidos encaminhamentos para os hospitais do astral que dão suporte ao grupo. Verificamos a interferência mental, que é nada mais do que obsessão entre vivos, e se houver tem que se fazer o devido tratamento, encaminhamento, enfim. Encaminhamos os corpos, se necessário for, para tratamento no hospital astral, que no nosso caso é o Hospital Grande Coração. Mas, para que se faça esse encaminhamento ao hospital, vocês percebem que eu estou seguindo uma sequência
que seria praticamente uma sequência lógica, né? Coisas que têm que ser feitas. Então, nós só podemos fazer o encaminhamento de corpos para tratamento no hospital após a limpeza. Nós não vamos mandar corpos, né, cheios de energias densas, pesadas. Normalmente se faz uma limpeza, já se faz um tratamento prévio e aí se encaminha para o hospital para que eles sejam, deem continuidade ao tratamento. São os irmãos da espiritualidade que vão fazer os tratamentos mais especializados. O próximo passo é fazer as limpezas da residência e colocar as proteções. Quando nós fizemos esse tipo de limpeza de residências e proteções para o atendido, é em relação aos campos do atendido. Nós fizemos a limpeza da residência, mas os outros demais membros não pediram. Então, nós não podemos interferir nos campos dos outros. Então, essas limpezas, elas são sempre feitas em relação aos campos energéticos do atendido. É óbvio que no momento em que se recolhe sofredores, obsessores, todo aquele grupo vai se beneficiar. Isso é uma coisa lógica. Mas precisamos entender que é sempre em relação ao atendido que nós estamos trabalhando. Após, fizemos o tratamento dos chakras, né, se for necessário. Entregamos as recomendações para o tratamento auxiliar, que seja palestras, passes, hiperetria, magnetismo, evangeliterapia, leituras evangélicas, etc, etc, etc. Existem grupos, correntes, que dizem que a apometria é uma técnica fria, uma técnica que não é amorosa, que ela atende a pessoa e despacha a pessoa e ela nunca mais volta. Não é assim. As pessoas que trabalham com apometria precisam entender que é uma técnica que precisa ter junto com ela a fraternidade, o amor pelo ser. Nós temos que ser amorosos, tratar bem as pessoas, acolher as pessoas e nos interessar por elas. Então, quando se aconselha toda vamos dizer assim, essa série essa sequência, né, de tratamento, para ela ter um acompanhamento, que seja passe, sessão de passe, no nosso caso, sessão de caridade na sexta-feira, com passes e consultas com as entidades manifestadas, seja geriatria, seja lá o que for, seja evangeliterapia, leituras evangélicas. O que nós estamos tentando fazer? Nós estamos tentando promover a reforma daquela pessoa. Nós estamos tentando fazer com que aquela pessoa compreenda que o tratamento só vai surtir efeito se ela fizer a parte mais difícil, se ela colaborar. E a parte mais difícil, né, gente, é nós mudarmos. Nós deixarmos de fazer aquelas coisas que nos aprazem, que nós gostamos e que nós sabemos que não são corretas. Então, quem diz que a apometria não promove a reforma íntima, porque não conhece. Porque os grupos fraternos que se interessam pelo aquele ser, eles fazem indicação desse tipo de tratamento. O pessoal está fazendo sinal para mim. E eu vou encerrar então dizendo que, após isso, fechamos os campos e acoplamos o paciente. Desculpe, é o paciente, o atendido. Se alguém esquecer de fazer o acoplamento, não vai acontecer nada, gente. Porque, naturalmente, os corpos são atraídos para o corpo físico. O magnetismo natural do corpo atrai todos os corpos. Então, ninguém vai ficar viajando por aí se alguém, o dirigente do grupo, esqueceu de fazer o devido acoplamento. Encerramos os trabalhos, após o término de todos os atendimentos, e acoplamos todos os médios. Como é que nós fizemos esse encerramento? Só para concluir minha palestra. Após a limpeza do ambiente e dos médiums, no final dos trabalhos, podemos fazê-la com a incorporação dos guias de entidades ou através de comandos e técnicas apométricas de limpeza, visando o uso dos 4 elementos, ar, fogo, terra e água, com o objetivo de deslocar as energias deletéricas que ficaram, né, no ambiente para os sítios da natureza. Acabou meu tempo.